Olá, bem-vindos. Esse é o podcast da Twilio. Meu nome é Marcela Klein, eu faço parte da equipe da Twilio aqui da América Latina e eu estou muito feliz que você está aqui de novo com a gente para acompanhar esse segundo episódio da nossa temporada. A gente está gravando aqui direto do nosso escritório de São Paulo e eu estou muito feliz com os nossos convidados de hoje. Então eu vou chamar a primeira, que é a Tamares Parreira, aqui da equipe da Twilio também. Tamares, se apresenta para a gente. Eu sou a Tamares Parreira, diretora de ISVs para a América Latina aqui na Twilio. É o nosso ecossistema, né? São as parcerias tecnológicas que integram as soluções do mercado com soluções Twilio. Hoje o bate-papo vai ser bem interessante. Vamos discorrer aí uma série de questões do mercado de experiência de clientes, trazendo um pouco da minha jornada, aí são mais de 3 décadas no mercado de tecnologia, ecossistemas e experiência. Mas acho que o ponto alto hoje do nosso papo vai ser trazer aqui para a nossa mesa Tomás Duarte. Tomás, por favor, se apresente. Muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, Tamares. É uma honra estar aqui. Obrigado, Marcela, pelo convite também. Lindo escritório da Twilio, visitando a casa de vocês. Estou muito feliz e honrado em participar aqui. Meu nome é Tomás Duarte, sou cofundador e diretor executivo da Track, que é uma empresa super parceira da Twilio. Nós hoje fazemos a gestão de indicadores da experiência do consumidor, levando uma série de dados para que as empresas melhorem a jornada dos seus clientes, né? A Track faz esse monitoramento em várias verticais de mercado, passando por empresas de segmentos como financeiro, indústria, varejo, a área de saúde. E esse ano a gente está impactando 170 milhões de consumidores em 10 países e trazer, né, insumos para que as empresas melhorem a jornada dos seus clientes é a nossa missão. Fazer com que cada vez mais, né, a gente tenha experiências valorosas, experiências que reconheçam que o consumidor deveria e deve estar no centro, né? E é assim que a gente tem feito nos últimos 13 anos. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, então já deu para perceber qual que é o grande assunto de hoje, né? CX, engajamento do cliente, métricas, boas práticas. Então eu vou começar agora com uma pergunta para o Tomás. Tomás, é uma pergunta direta e praticamente simples, mas aí você vai para todos os caminhos que você achar que é legal responder essa pergunta. Afinal, qual que é a chave para ganhar o coração do cliente? Uma ótima pergunta. Pode parecer simples, mas não é tão óbvia, né? Na verdade, o que as empresas têm feito para ganhar o coração dos clientes é garantir que o saldo de felicidade seja mais positivo do que, enfim, os problemas que ela gera, né? Então, claro, nenhuma empresa é perfeita, mas as empresas que começam a entregar boas percepções e sentimentos na maior parte dos pontos de uma jornada, de uma vivência, né, que aquele consumidor vai viver com a empresa, ela consegue conquistar o coração do cliente. Então, a gente precisa lutar para que o cliente tenha essas boas percepções e sentimentos, seja no momento em que ele está entrando dentro da empresa, num processo comercial, por exemplo, até durante o uso de um produto, de um serviço, até quando o cliente, por exemplo, vai cancelar um plano, né? No momento ali do pós-venda, você precisa de garantir que hajam boas percepções e sentimentos. Assim você vai conquistar o coração dos clientes. Muito bem, parece simples, né? Bom, então vamos começar do começo. Você já se apresentou um pouquinho, falou um pouco da Track, mas conta pra gente assim, você como empreendedor brasileiro que fez essa jornada mesmo, né, dentro do mundo de CX. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como foi lá o começo da empresa, como é que vocês estão hoje? Legal, eu estou no mundo de tecnologia muito devido à formação dos meus pais mesmo. Enfim, meu pai trabalhou numa multinacional americana de tecnologia durante 40 anos e a minha mãe, ela seguiu toda a carreira de engenharia da computação durante toda a vida, até o pós-doutorado em engenharia da computação. Então eu pude vivenciar desde cedo esse mundo tecnológico. E quando eu tinha 18 para 19 anos, eu pude morar no Vale do Silício, na Califórnia também, que, enfim, foi uma grande oportunidade, e voltar para o Brasil e, dessa forma, começar a empreender na área de tecnologia. A Track é minha quarta empresa de tecnologia, né? Nós temos uma jornada aí de 20 anos de empreendedorismo digital, mas, enfim, eu já passei criamos uma agência digital, a gente teve hosting, a gente teve parceiras de outras companhias também vendendo produtos para outras empresas, produtos tecnológicos. E a Track nasceu em 2012, estávamos no timing muito correto
sobre o avanço do tema gestão da experiência do cliente no mundo, né? Então, cada vez mais as empresas buscavam centrar no cliente, né, trazer esse conceito de centralidade no cliente, e os dados eram essenciais para que a gente consiga guiar a empresa, guiar a companhia para uma jornada positiva do cliente. E hoje a gente está completando agora, né, em 2025 agora, 13 anos de vida, e tem sido uma trajetória super legal e desafiadora também. Mas a gente ajudou, né? Eu acredito que um dos grandes legados, na verdade, da Track foi, de fato, ter ajudado a evangelizar o tema, né? Esse termo que as empresas de tecnologia utilizam, né? Evangelização do tema da experiência do cliente no Brasil e na América Latina, né? Então, para isso, a gente tem ido, dediquei toda a minha trajetória profissional indo lá nos Estados Unidos, que é a fonte, de fato, desse tema, tecnicamente falando, e trazendo de volta esse conhecimento e compartilhando com os nossos clientes aqui no Brasil e na América Latina. Muito legal. E a gente vai depois voltar, que a gente quer entender um pouco também dessa sua jornada profissional acadêmica, Estados Unidos, Brasil. A gente vai deixar esse assunto para daqui a pouco. Eu vou perguntar para a Tamares, que também tem muitos anos na indústria, né, de CX tecnologia. Então, assim, o tema está aí. Para ganhar o coração do cliente, a gente tem que dar uma experiência positiva. Como que a tecnologia, na verdade, é um caminho, né, para fazer isso? Qual que é a sua visão do mercado, do que já passou, né, pela sua experiência, e um pouco também de boas práticas do que vem pela frente? Olhando, né, esse capítulo aí das últimas 3 décadas, nem acredito que foi tanto, a gente sempre tem um elemento tecnologia como um habilitador. As demandas da sociedade, do mercado, elas vão, né, evoluindo, e a tecnologia ela aparece como habilitadores para resolver aqueles problemas de negócio, né, Tomás? O que eu tenho visto, e até como um ponto de curiosidade, a gente já foi concorrentes, né? Eu estou há 30 anos no mercado representando empresas americanas de tecnologia que operam Brasil e América Latina. Num determinado momento da minha carreira, a gente se encontrou no mercado como concorrentes, e uma das coisas mais impressionantes o Brasil é um país muito importante, claro, as tendências, né, de tecnologia têm ainda aí algumas variações, mas fundamentalmente está nos Estados Unidos, né, como o Tomás mesmo colocou. Mas a forma, eu acho que é algo que acontece muito intrínseco da nossa cultura, é esse olhar, é esse nível de serviço. Talvez a gente não tenha nos últimos, quando a gente olha nível de CX e capturando esses sinais da jornada do cliente, ou do paciente, ou do colaborador ao longo aí dos seus caminhos, a gente vê os Estados Unidos e outras tecnologias combinando melhor esses dados há mais de 2 décadas. Aqui a gente sente esse movimento e esse olhar e esse interesse, a necessidade, como o Tomás mesmo falou, nesses últimos aí 13 a 15 anos. É ruim? Não é. Por outro lado, as empresas de fora têm muita dificuldade de ler os nossos sinais. A gente é atravessado por um viés cultural que é difícil para uma tecnologia que nasceu fora daqui capturar. E acho que aí foi a grande vantagem competitiva da Track & Call. E, claro, eu perdi os projetos para eles, para grandes marcas aqui no país. E por, claro, uma ironia do destino, hoje nós somos parceiros estratégicos. Eu estou aqui na Twilio há quase 1 ano, e quando a gente olhou esse mapa estratégico de posicionamento no mercado, associando a nossa tecnologia de comunicação e engajamento da Twilio, eu não pude pensar em outra empresa que não a Track & Call, porque ela de fato traduz, né, através da sua tecnologia, quais são esses sinais, combina isso, devolve para as grandes marcas o que de fato elas têm que fazer, porque ela tem que tomar uma ação em cima desse dado. Então, olhando tudo isso, bom, já passei por Big Techs que eram obcecadas pelos seus clientes, a gente sabe muito bem, operando muito bem esses dados. Estou muito feliz nesse momento de estar aqui na Twilio, de ter a Track próxima, de poder apoiar, né, através das nossas tecnologias, levando o país e a região, né, e claro, a nossa ideia é espalhar isso para o mundo, tornar o Brasil e tecnologias brasileiras como tendência, assim como benchmark de experiência de clientes para o mundo. E a gente é muito capaz de fazer isso. Você citou dados algumas vezes, e você também. Agora eu quero ir para uma parte assim mais específica e detalhada, né? Então, assim, como vocês estão olhando para esses dados, né, para realmente fazer que a experiência do cliente seja boa, né, no final das contas? Tamares colocou muito bem, existem vários vieses culturais espalhados por aí, né?
E o Brasil, só fazendo um reconhecimento, o Brasil ele tem sido destaque no tema experiência do cliente em algumas verticais no mundo, né? Você pega, por exemplo, os bancos digitais hoje. O Brasil ancorou, né, essa transformação num nível, enfim, como poucas regiões no mundo já fizeram. Mas o fato é que o Brasil tem se destacado, até mesmo globalmente, no cenário da gestão da experiência do cliente. E os dados, assim, se a gente for comparar, enfim, o potencial que existe, né, a gente faz algumas avaliações técnicas, né, de requisitos, assessments, né, que determinam a maturidade dos mercados e acerca, enfim, do resultado que o mercado traz, acerca da qualidade técnica que é entregue, das tecnologias, inovações, por aí vai. E de fato, assim, o Brasil, numa escala global que a gente faz, né, que tem uma maturidade de 0 a 6, a gente tem as empresas brasileiras ainda navegando entre o nível 2 e 3. Então, abaixo da metade do potencial, né, que poderia ser. É claro que existem alguns mercados no mundo que são extremamente fora da curva, né? Mas se você pegar a média, né, ou seja, o Brasil tem um potencial de crescer ainda mais. Isso é uma forma da gente olhar a maturidade do mercado como um todo, né, acerca de CXM, né, de gestão da experiência do consumidor. Então, a gente vem trabalhando para entender, né, esse nível de maturidade e criar planos de ação para que nesses pilares diversos, né, sobre monitoramento de dados, sobre engajamento cultural das empresas, sobre relacionamento, tratativas com os clientes, as diretrizes estratégicas em geral, são alguns pilares importantes. E a ideia é a gente cada vez mais demonstrando através de educação e também conhecimento, know-how, né, como que essas empresas podem ir evoluindo. Fechando sobre dados, né, nós temos uma percepção muito clara que, na prática, o brasileiro começou a monitorar muito bem, né? Começou a criar uma série de estratégias de engajamento, estratégias de monitoramento de dados, sejam dados comportamentais, sejam dados de sentimento e percepção do consumidor. Isso, né, a gente teve nos últimos 10 anos, quando a gente começou, eu tinha que explicar para muitos CEOs que era NPS, por exemplo, de grandes companhias que a gente conhece hoje. Isso já não é necessário mais. A gente, de fato, conseguiu superar essa barreira de conhecimento e agora os dados estão sendo monitorados. Mas existem muitos dados perdidos, né? As empresas monitoram, às vezes elas se tornam somente um observador do dado, né? Um observador do score, né? Por si só. E não tomam atitudes, né, para que hajam evoluções. Ou então os dados são apenas macro. Não existem dados transacionais ou dados específicos. E se a gente olha para outros mercados ou alguns mercados específicos, a maturidade ela é maior sobre a qualidade e amplitude do monitoramento de dados. E no final, né, a gente acaba ainda tendo essa cultura de ser somente um score watcher, porque no final do dia a grande liderança ela pega lá o dado e só quer saber o resultado, que no fundo é uma análise pós-mortem, uma análise de algo que já aconteceu. Só que a grande sacada, né, o pulo do gato, quando a gente fala de ferramentas como a Twilio e a Track, é você ter esse monitoramento em tempo real. Os dados estão disponíveis em tempo real. Dados de engajamento, performance, resultados, né, que garantem uma percepção do cliente e para que a gente consiga acionar rapidamente a empresa, retroalimentar as áreas específicas e dessa maneira corrigir a rota ao vivo e não corrigir a rota no ano que vem, vamos corrigir a rota imediatamente. Não, e você falou, eu ia falar dados acionáveis, que é uma coisa que a gente fala muito na Twilio, né? Então eu tava esperando e você falou exatamente isso, que isso não é só ter o dado, mas é o que você vai fazer para que você possa, né, ter uma ação baseada naquela informação que você pegou, né? Então acho que esse que é o grande gancho, né? E num outro episódio a gente falou muito sobre a fidelização do cliente, né? Que no mundo que a gente vive, economicamente falando, né? Que a alta competitividade, que o seu concorrente está ali do seu lado, a partir do momento que você ganhou um cliente, já foi um trabalho, você não tem essa experiência positiva com o seu cliente, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar o seu concorrente, né? Então essa fidelização é o que garante o business a longo prazo, no final das contas, né? A Forrester acabou de lançar um dado essa semana dizendo que os clientes estão 25% menos fidelizados
porque o grau de competição é muito alto. Sim. Então, você tem uma troca de players, né? O cliente escolhe com muito mais facilidade. Por outro lado, as empresas estão praticamente dobrando os investimentos em seus programas de fidelidade, né? Ou seja, existe um desafio sobre cada vez mais você ter, de fato, diferenciais competitivos focados na experiência do cliente e que você capture o cliente pelo sentimento, ou sabe quando você prende o cliente pelo estômago, como eles falam? Assim, às vezes você vai num restaurante, assim, você gosta tanto que Você fica ali. você fica ali por isso. É um exemplo simples, mas a grande questão é que a experiência como um todo é o que prende de fato o cliente, né? E se o seu concorrente, que oferece o mesmo produto, tem uma experiência melhor, e logo no início a experiência foi ruim, aproximadamente 90% dos clientes, hoje é uma estatística, vão testar o seu concorrente. Não, e é isso que a gente está falando, o consumidor, a expectativa do consumidor é que você me entregue, no mínimo, uma boa experiência, né? E porque se você não, a gente exige isso das marcas, né? Diferente de um mundo, talvez é o que você estava falando de alguns anos atrás, você não tinha opção. Você tinha lá seu provedor de internet, seu provedor de telefone, o seu banco, você fala, gente, era isso, essa era a opção que eu tinha. E agora a realidade não é essa, né? Então você pode mudar como consumidor, né? Sobre essa questão da percepção, eu lembrei, a Twilio lançou um relatório também faz pouco tempo, que falava justamente isso, que as empresas achavam que 46% dos seus clientes estavam felizes com o nível de personalização que elas estavam dando para eles. Só que os clientes, só 15% concordavam. Ou seja, existe uma diferença muito grande do que você... Então, o que você está me falando assim, o dado até pode ser que esteja lá, mas será que eles estão realmente olhando aquilo e fazendo alguma coisa com essa informação, né? Para justamente ter esse match, porque se a gente fosse pensar, o meu banco pode achar que está fazendo um ótimo serviço, mas eu como usuária não acho, né? E eu estou contando, eu não estou feliz, eu estou reclamando, estou colocando, né? E essa informação tem que ser acionável, porque senão ele vai me perder e eu vou pro meu concorrente, né? Não vira a métrica de vaidade também, né? Pois é, exatamente. Bom, você citou NPS. NPS é um super assunto que eu quero que vocês dois deem uma aula pra gente aqui. Aqui na Twilio, muito do que a gente faz é conversar com os nossos clientes, né, e perguntar qual que era o problema antes de Twilio, qual que era o desafio, como que a ferramenta ajudou e quais são os resultados. E NPS é sempre um indicador que as empresas estão medindo para saber se eles saíram de um ponto X e foram para o ponto Y. Mas pelo que você me falou, não é tão claro assim, ou não era tão claro assim para muita gente, né? Então, para quem nunca ouviu o NPS, talvez começar do básico e depois contar o quanto que isso é importante, qual que é a metodologia e como é que vocês estão progredindo isso no mercado como uma boa prática para ser traqueada. Tá, eu começo? Pode ser. Vai. Legal, o NPS é uma longa história, né, sobre lealdade do cliente que começou na década de 90, através de uma série de estudos sobre lealdade que nasceram dentro da Bain Company, em Boston, junto com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né? Então, em 2003, depois de alguns anos, houve uma publicação chamada Um Número que Você Precisa Saber para Você Crescer, né? Já determinando uma correlação do índice de lealdade de uma empresa com o crescimento de faturamento do negócio. Quanto mais clientes que você tem que recomendam a empresa a amigos, familiares, clientes, parceiros de negócio, existe uma perspectiva de você aumentar a sua rentabilidade, porque o cliente está tendo uma boa experiência, um bom sentimento, ele vai se manter na base, ele vai recomprar mais, ele pode até mesmo recomendar a empresa aos seus amigos familiares. Então essa era a lógica, né, da profundidade do NPS. E, de fato, na sequência, houve um livro chamado A Pergunta Definitiva, e isso se tornou um mantra global, de fato, né? Na mesa dos principais, é um best-seller, né? Na mesa dos principais presidentes, CEOs, enfim, C-levels que gerenciam uma empresa que tem a mínima interação ou tem uma cultura que foca no cliente. E isso teve uma evolução drástica nos últimos tempos também, porque o NPS, na minha visão, não deixou de ser ele deixou, na verdade, de ser somente a pergunta definitiva. Existem outros indicadores e balizadores que garantem que a empresa esteja, de fato, com um dado guiado em clientes, né? Um Customer Data Driven, né? Um dado guiado por clientes. Claro, o NPS é muito importante, é desafiador a gente pensar numa pergunta que seja mais profunda do que recomendação. O quanto que você recomenda a minha empresa a um amigo, né? Isso é difícil da gente pensar algo que seja mais
profundo mesmo, de ir na raiz ali do sentimento. Mas o fato é que hoje as empresas têm evoluído para um nível de gestão cada vez mais refinado, fazendo esse monitoramento de uma série de dados, dados de comportamento, dados de sentimento, e principalmente fazendo a correlação desses indicadores de clientes, né, desses monitoramentos focados em clientes, com os indicadores financeiros. A experiência do cliente, ela tem que dar retorno financeiro. Sim. Se a sua tese de experiência do cliente não traz retorno financeiro, lucratividade para o negócio, ela está errada. Você tem que fazer uma cultura focada no cliente, mas que haja retorno financeiro. Mesmo que muitas vezes, igual a Disney fala, né, que nem sempre a experiência do cliente tem um retorno tangível e imediato. Mas, ao longo do tempo, ela vem percebendo o retorno financeiro de uma maneira muito evidente. Ou seja, hoje a gente olha para um pool de indicadores, né, um contexto maior de indicadores, que garantem que o cliente tenha eficiência operacional, que o cliente esteja com um comportamento de frequência, recência, monetização, que o cliente esteja também com boas percepções, aí entra o NPS, por exemplo, o Net Promoter Score relacional, que avalia a marca como um todo. Ou seja, a ciência da gestão de dados de CX nasceu com o NPS e hoje ela está mais refinada, a gente consegue ter mais indicadores complementares, garantindo que, de fato, no final ali do ano, a empresa bata suas metas financeiras. Esse é um bom ponto que eu queria perguntar para você, porque você, quando está conversando, Tamares, com as empresas e mostrando, né, o poder da plataforma, dos canais, né, de dados acionáveis, agora inteligência artificial, é aquela coisa, né, e eu ouço dos nossos clientes falando, a gente já passou do mundo onde a área de atendimento ao cliente é um centro de custo, mas que ela deveria ser um investimento, porque é a fidelização, é a confiança, é o que você falou do começo, né? Então, contar essa história para um cliente, fazer ele entender que não é só um gasto, mas é também um investimento, é super desafiador, não? E como é, Marcela? Estava aqui pensando enquanto o Tomás dizia com muita propriedade, né, experiência em cima disso. A gente sabe, tem certeza que tem alguns pilares, né, para conseguir manter um programa, né, de jornada de cliente, experiência do cliente, do consumidor, funcionando e funcionando bem e trazendo aqueles resultados. Então a gente vê, faz todo sentido, o mercado fazendo um uso massificado da história do NPS, e a própria Bain Company veio o ano passado, né, dizendo, além do NPS, pessoal, bacana olhar os dados de NPS, mas vá além disso, porque são etapas, né, a gente está evoluindo como ser humano, como sociedade, tem a questão reputacional, então olhando em pilares, acho que os dados são importantes. O Tomás falou de cultura, de conseguir ler esses dados nas diferentes camadas da organização, isso é extremamente fundamental, a forma como o C-Level, né, um CEO, os presidentes das organizações, leem o dado é totalmente diferente de uma área de atendimento, uma área de cobrança, a área de suporte ao cliente, muitas vezes o pré-venda, o pós, são várias camadas dentro da organização. Isso tem que ser, na verdade, traduzido para que eles consigam acionar esse dado da forma correta. Esse é uma grande barreira, ela passa por capacitação de todos esses níveis. Então, acho que a gente está falando de dado, está falando de cultura, está falando de capacitação e, claro, a questão financeira. É o ROI do CX. Como é que eu retorno todo aquele investimento, né, de recurso financeiro, dos recursos humanos e levo essa organização pronta para ter essa escuta ativa, para estar realmente atenta a todos esses sinais, além do NPS. E a gente sabe, tem uma ânsia de querer ouvir esse cliente e a gente sobrecarrega com muita pesquisa. E a gente sabe, a Track já evoluiu também capturando esses outros sinais. Até o silêncio numa chamada de call center pode ser interpretado. Então o cliente deixa muitos sinais antes de desistir de uma marca, né, e até afetar a reputação dela, porque eu acho que o dano reputacional também hoje é o maior risco para as organizações, realmente não ter uma experiência olhada nos diferentes canais, porque hoje quem escolhe o canal para interagir com essa marca de produto ou serviço é o cliente. Quem não entendeu isso ainda vai deixar na mesa alguns bilhões de reais e dólares afora, já tem uma estimativa em cima disso. Então acredito que quanto mais a gente olhar como é que essa organização interage com o mundo externo, ela tem que estar refletida, porque o capital humano que está nessa organização, provavelmente ele é muito similar ao que está do lado de fora. Então ele passa pela escuta do colaborador,
também. Esse é um dado extremamente importante. E a gente ser olhado, ora nós somos, né, para algumas pessoas colaboradores, ora eu estou numa posição de paciente, vocês adquiriram uma companhia especialista em monitorar a experiência de paciente, e ora eu estou como, né, como cliente. Então também as companhias que têm a capacidade de obter e correlacionar esses dados, elas de fato vão enxergar que Marcela, né, ou Tomás, hoje estão aqui nesse hospital, amanhã eu estou na loja, e as organizações, já, né, as maiores e as que têm muito sucesso, elas já entenderam e já fazem um bom uso desse dado. Tem depois uma questão de proteção, que você vai do macro, você olha isso em grandes, né, por vertical de mercado ou por parcela, né, de diferentes tipos de consumo desses clientes, e eu consigo, o ideal é você descer no nível daquela pessoa, claro, sem identificar e sem expor essa informação, né, de quem é, mas você conseguir entender quais são os caminhos que os meus melhores clientes percorrem para serem fiéis, para terem recorrência, para fazer cross-sell, upsell e ficar encantado e ainda contar para o mercado que a experiência foi boa. Quando eu consigo entender esse nível de detalhe do macro para o indivíduo, aí eu entendi todo esse caminho de personalização. E aí eu consigo fazer uma resposta para o mercado em escala, porque no final é isso que vai transformar todo esse esforço em dado e retorno financeiro, Sim. e em reputação. Isso é o que a gente tem visto das organizações, das pessoas. A gente, como organização, a mídia social também é um elemento extremamente importante. E, em cima de tudo isso, agora a gente vem com a inteligência artificial generativa, que ela começa a trazer um motor diferente para essa resposta. Quem for capaz, né, hoje a gente também, como Twilio, é um dos parceiros eleitos pela OpenAI para fazer essa questão de comunicação. É muito importante, porque a gente faz isso em escala, e a gente sabe que a Track & Co também evoluiu a sua plataforma para lançar mão disso. Aí a gente vai para um jogo diferente, acho que um jogo mais competitivo, mas, por outro lado, também com uma resposta e um dado muito mais acionável em tempo real. Eu ia justamente fazer a ligação para a inteligência artificial. No ponto que, assim, bom, todo mundo já falou, a gente já falou bastante, 22, 23, 24, né? Então, assim, ao mesmo tempo é aquela hora do tá, e agora? O que de fato isso vai mudar nas nossas vidas, né? E é o que a gente estava falando também em outros episódios, em outras conversas. A inteligência artificial para vir ajudar a criar essa estrutura dos dados, né? Mas também para deixar o humano ser o mais humano, né? Então, assim, um pouco da visão de vocês sobre essa combinação. Ok, a tecnologia tem que estar lá, o canal tem que estar lá, a plataforma de atendimento tem que estar lá, o CDP tem que estar lá, cuidando dos dados, tem o camada de inteligência artificial. Mas e aí? O humano? Eu quero falar com aquela empresa, eu quero, né? Então tem um pouco desse meio do caminho, né? Das duas coisas. Nós vivemos, de fato, uma grande revolução agora, desde o último ano, né? Desde 2006, o Steve Jobs lançou o iPhone e nós entramos numa era mobile first, né? Ou seja, todas as telas eram, de fato, o acesso prioritário das nossas comunicações. Aí, em 2010, nós tivemos o avanço drástico, né, da era cloud computing, computação nas nuvens, permitindo aplicações como o próprio WhatsApp, que revolucionaram o mundo, né? Hoje, 99% da população brasileira que acessa a internet no Brasil tem o uso do WhatsApp diário. Em média, o brasileiro ele conversa com 70 marcas por dia, todos os dias. Desde então, né, a gente não tinha uma revolução tão exponencial quanto a era da IA, né? A era da inteligência artificial generativa. IA já era um tema que desde criança minha mãe falava. Minha mãe é professora de redes neurais, minha mãe, que é a base da IA. Mas a OpenAI, de fato, ancorou uma transformação global e isso foi muito rápido, né? E foi quando a gente observou que todas as empresas e pessoas iriam ser afetadas diretamente ou indiretamente através dessas, enfim, tecnologias, aplicações, inovações. Então, todas as empresas começaram a observar isso, e a gente não foi diferente, né, a Twilio também. E isso, no início, né, gerou uma corrida ali, que deu até um frio na barriga, o que vai acontecer e tal. Agora a gente está sedimentando um pouco com mais clareza o que isso representa de fato, né, na nossa transformação no mundo. O crescimento é muito exponencial, cada vez mais tecnologias e, enfim, recursos estão sendo desenvolvidos.
E para a gente, assim, que trabalha com dados, gestão de clientes, né, comportamento do cliente, engajamento, sentimento, eu estava até na Gartner outro dia, e eles escreveram um artigo dizendo, olha, como a IA generativa está transformando a gestão da experiência do cliente no mundo. Então tem vários aspectos que potencializam os trabalhos das equipes e também melhoram a vida dos clientes, né? Então vamos falar de potencialização primeiro. Em regra, existe uma máxima no mercado que a IA, como está hoje, ela potencializa o trabalho de qualquer ser humano em 30%. É como se fosse um exoesqueleto ali te ajudando a ter muito mais produtividade com menos trabalho. Isso para fazer qualquer tipo de tarefa, né? Pode ser desde uma escrita, interpretar um dado, enfim. E por outro lado, qual que é a consequência disso para a experiência do cliente, né? A tendência é que a gente tenha experiências cada vez melhores, no sentido de serem mais rápidas, que permitem a resolutividade com muito mais assertividade e velocidade mesmo. A qualidade das interações também, ela tende a ser muito melhor. Agora eu consigo interpretar as dores de clusters, né, de agrupamentos de clientes, com uma assertividade e velocidade jamais vista antes, né? Então interpretar, sumarizar, categorizar essas informações. E por outro lado, além disso, no aspecto de CX como um todo, né, a gente permite pela primeira vez, de fato, a personalização. Agora, você consegue ler 100 atributos de um cliente e criar 3, 4 teses de personalização de uma maneira complexa, né, exponencial, né, 100 atributos de clientes, mas eu estou falando de 1 milhão de clientes, por exemplo, né, em milésimos de segundo, e você consegue direcionar teses de personalização para que as equipes na linha de frente consigam, de fato, entregar cada vez mais uma experiência personalizada, o que era, de fato, tecnicamente e economicamente praticamente impossível. Uhum. Era feito só em mercados de alto luxo, alguma coisa assim. Agora não, você tem essa facilidade de ter um discurso muito próximo do seu cliente, de entender os gostos, preferências, enfim, aspectos geográficos, demográficos, e dessa forma entregar cada vez mais experiências, ou seja, personalizadas, assertivas e com uma velocidade jamais vista antes. E é bacana, né, Tomás, quando a gente olha as empresas americanas que dominaram esse mercado por muito tempo, porque elas passaram 20, 15 anos treinando os seus IAs, e esse era o poder, né, de dar essa resposta personalizada, tratar um dado em escala, e agora a gente quebra essa caixa de Pandora e abre para todos. É uma democratização até do acesso a tecnologias como a brasileira da Track Co, de lançar a mão dessa alta tecnologia em escala, com um poder de acuracidade muito grande, e trazer esse nível, né, trazer o Brasil e essas soluções para um outro nível. Porque eu faço uma correlação muito próxima, queria até te perguntar nesse sentido. Lá atrás a gente tinha as soluções proprietárias, né, todos os sistemas operacionais, e vem a comunidade e traz o Linux, open source, toda a comunidade trabalhando, isso era mais B2B, em cima desse sistema, e a gente tem potentes, né, sistemas em Linux operando nas grandes organizações. Quando a gente olha o IA, né, inteligência artificial, a mesma coisa, super proprietários, de repente vem alguém, quebra, abre para a comunidade, todos trazem as suas informações e isso retroalimenta, e a gente tem um poder de escala absurdo de uma forma democratizada, claro. Aí eu imagino que uma pergunta é entender o quanto a gente consegue consumir dessa informação e o quanto também a Track tem que trazer a sua experiência e calibrar essa IA generativa para que ela também aponte o caminho correto. Porque também a IA é passível de algumas falhas porque vem da comunidade, né? Sim. É um dado muito, ele é em escala, mas ele vem pouco tratado, né? Exato. Existe uma grande divisão que é muito importante que ela aconteça logo no início, Uhum. que é sobre os dados sensíveis, né? Uma vez que você tem dados sensíveis dentro de uma empresa, aquilo, por uma questão de privacidade do usuário e segurança da informação, precisa estar blindado. Aí que entra, de fato, o know-how sobre os segmentos e sobre a massa de dados que você possui. Porque, por mais que as IAs generativas, elas trabalham com um conceito, né, de zero shot, ou seja, tiro zero, você consegue fazer uma pergunta, ela passa na Universidade de Harvard, passa, enfim, numa universidade brasileira, somente com o conhecimento que ela aprendeu no passado. Se você vai entender, por exemplo, os aspectos
de pronto atendimento, né? Vamos falar de hospitais aqui, que a gente comprou essa empresa no ano passado e nós consolidamos, de fato, uma grande operação de monitoramento de indicadores da experiência do paciente em mais de 200 hospitais na América Latina. Então esse é um know-how muito específico, né? E ele é muito diferente dos Estados Unidos, que é muito diferente da Europa, que é muito diferente da outros países da América Latina e por aí vai. A característica de saúde de cada país acaba sendo bastante diferente em vários pontos de vista. Então, quando você começa a ter esses dados de uma maneira blindada, né, garantindo a segurança da informação, para que o hospital aprenda com os seus próprios dados. E a IA, ela consegue, né, esse motor consegue fazer esse exercício, né, colocar a mão na graxa, ali, igual eu falo, entender toda aquela massa de dados e, de fato, trazer insights importantes, estratégicos, precisos, e algo que, às vezes, no passado, né, você gastava, para produzir um relatório como esse, gastava meses ou até anos, né, para entender, de fato, qual seria a próxima rota a ser corrigida dentro daquela estrutura. E aí a gente vai para a personalização, porque eu consigo extrair isso desses dados históricos de um único hospital, ou de uma região de hospitais, ou público, privado, com uma assertividade e uma capacidade de resposta muito, e processamento, né, muito rápido. Eu acho que a gente muda o patamar nessa escuta e na leitura dessa informação, né, e trazendo do macro para o micro. Acho que a IA, ela vai, né, trazer para a gente um potencial de, literalmente, você falou, de pôr a mão na graxa e operacionalizar essa informação. Claro, a experiência, ninguém vai substituir a experiência e o olhar crítico, né, que toda a sua equipe, a equipe Track & Co, ao longo de toda a sua jornada, consegue olhar aquela informação e saber se ela tem algum nível de desvio com relação à realidade, porque vocês estão no dia a dia. A escuta de vocês, ela vai além da tecnologia, ela está no dia a dia com seus clientes e a dor dos clientes dos seus clientes, né? Então, acho que isso também é algo um pouco, é sutil, e aí eu acho que é onde a gente tem o ganho do capital humano de uma empresa brasileira, ouvindo as marcas brasileiras, usando tecnologia brasileira, mas também lançando mão de grandes tecnologias de outros países, e americanas fundamentalmente, para trazer eu acho que esse nível de excelência, né? A gente vai para uma camada de muito mais excelência, e é o que você falou, hoje a gente já se torna benchmark para o mundo. Essa questão de hospitais, a saúde brasileira, assim como o mercado financeiro, é estudado pelo mundo inteiro. Ninguém faz como a gente faz, e hoje ter uma empresa capaz de ler essa informação e traduzir isso em bons dados para a tomada de decisões nos negócios, é aí em que a gente tem grandes bancos digitais, hospitais de primeira linha, que são referências para o mundo todo, que hoje são avaliados pela sua tecnologia, né? Isso aí. Isso é um ótimo gancho, que a gente tratou de dois assuntos muito, né, complexos aqui, que é CX por si só, que é a tecnologia com CX, com AI, etc. É muita E coisa, aí, é muita né? coisa. É muita coisa. E agora eu queria falar um pouco sobre essa questão que você falou de o brasileiro sendo líder e indo, né, fazendo acontecer em caminhos diferentes. E aí a gente vai mudar um pouco a história para contar um pouco do histórico profissional de vocês. Você falou que passou um tempo no Vale do Silício, né, mencionou experiências de ir para fora do Brasil para buscar essas práticas. A Tamares também tem muitas, né, formações aí. Quando a gente fala de CX, a gente está falando muito também de uma profissão que muita gente está entrando, seja como Project Manager, sendo como Product Manager, né? Então, assim, tem muita gente que a gente na Twilio escuta e que está trabalhando com a gente que tem essa intenção de se criar nessa carreira de CX, né? Então eu queria aproveitar vocês dois aqui para contar um pouco dessa história, de como que começou essa carreira profissional, muitas vezes ligado com o acadêmico, né? Então indo para fora, trazendo para cá. E a gente também queria, Tomás, que você contasse para a gente da certificação que você lançou, né? Como um gancho, uma necessidade local que não existia no mundo de CX, né? Então, conta para a gente um pouquinho, assim, essa jornada acadêmica, né? Para criar vocês agora, como vocês estão hoje, dando essa aula para a gente, mas também, assim, a sua contribuição para a próxima geração, né? Também. Na verdade, são novas profissões, né? Há 20 anos a gente não se falava disso. Conforme as empresas no mundo inteiro foram evoluindo nos seus formatos de gestão, e também na disponibilidade de capital, e também na quantidade de competidores que iam nascendo, elas foram de fato refinando a sua forma
de crescer e de gerir os seus negócios em geral. E ali nasceu a experiência do cliente mesmo, né, como uma forma de entregar diferenciais competitivos e esse refinamento, pensando em todos os detalhes de uma jornada que possam influenciar numa percepção de um cliente que vai garantir que haja retenção desse cliente e, dessa forma, a expansão de receita. Então, quando a gente começou lá no início, né, enfim, a gente tinha como se fosse um laboratório de ideias, né, e a gente olhou para o Brasil dizendo, tinha um estudo, na verdade, do Sebrae Nacional, dizendo que 70% das empresas no Brasil aproximadamente nunca tinham feito ou pensado em pós-venda, né? E eu tive, né, enfim, esse privilégio de morar lá na Califórnia e lá, de fato, o nível de serviço já era muito bom, né? Eu tô falando de empresas clássicas mesmo, como a Amazon, Apple, elas já, que nasceram ali, né, ou próximo ali, elas já tinham essa cultura de uma maneira muito mais latente. Então, foi quando, olhando para o Brasil, a gente tinha muitos dados demonstrando que o pós-venda no Brasil, lá há 15 anos, era muito ruim, né? Era um sofrimento, né? Todos passamos por isso, né? E vem evoluindo de fato, né? A gente vê de fato cada vez mais evidências que vários mercados, várias empresas estão ancorando essa preocupação com o cliente, tornando as empresas mais digitais, empresas mais fáceis, com menos atritos. Lá, quando a gente começou a falar desse tema, né, pouco se falava de fato. Então, é muito natural que eu fosse buscar conhecimento na fonte, né? E, de fato, os Estados Unidos, tanto as universidades americanas, quanto, enfim, outras empresas, instituições de ensino, possuem algumas formações focadas na gestão da experiência do cliente, né? Eu vou trazer, enfim, uma clássica que é, por exemplo, a própria Disney. A Disney tem uma escola, se chama Instituto Disney, que ajuda as empresas a entender como a Disney gere a experiência dos seus clientes lá dentro, né? Então, foi uma das que eu fiz, inclusive. Lá foi uma forma de aprendizado, né? Eu trouxe em várias outras fontes também esse aprendizado, para trazer o melhor do mundo mesmo, para que a gente pudesse trazer aqui para o Brasil. Só que o Brasil, ele aprendeu rápido. Então, a gente vê uma evolução, né, nessa redução da distância de conhecimentos cada vez mais evidente. Grandes inovações disruptivas, como uma própria OpenAI, né, acaba sendo, em algum momento, natural que venha nos Estados Unidos por um legado histórico de tecnologia e inovação ancorado nas últimas décadas. Mas os cases de aplicação dessas tecnologias no Brasil estão cada vez melhores, geram muito mais impacto, eles possuem reputação internacional. E foi quando, né, a gente começou a ter uma equivalência, né, de conhecimento cada vez mais próximo. E na nossa missão na Track, né, a gente sempre esteve alinhado a compartilhar o conhecimento. Então, tanto por pilar educacional, então a gente tem a Universidade Track, a gente tem os pilares de eventos também, que nada mais são do que compartilhar o conhecimento, né, através de case, através de know-how, e também fazer encontros, né, enfim, networking entre as pessoas. Então, a educação e eventos é uma forma da gente compartilhar isso. Então, a gente sempre teve, desde o dia zero, né, educação e eventos como mais do que somente trazer conhecimento, ter um give back mesmo, né, trazer de volta esse conhecimento que a gente embarcou no Brasil e fora do Brasil, para os brasileiros conseguirem evoluir a experiência dos seus clientes. Eu fico encantada sempre, né, de ouvir. Eu falo mais do que hoje uma parceria estratégica. Eu sempre fui muito fã do Tomás nesse sentido. Além de um profissional, né, de um empreendedor, é um ser humano que tem muita generosidade, muita coragem. Porque além da teoria, ele traz isso para a realização. Você realiza e realizou muita coisa no país, né? E está levando isso mundo afora. É uma das coisas que mais me emociona e de verdade, de ver um brasileiro que realiza, que compartilha, que tenta pegar algo que parece ser muito complexo e traduzir de uma forma simples, para que a gente consiga levar isso ao maior número possível de pessoas, né, e transformar isso num país diferente, né, num pós-venda diferente. Você falou, nossa, a nossa experiência era horrível, um pós-venda, e de fato, ela era. E você pegou aquela informação, juntou com tecnologia e pessoas e realizou algo que hoje a gente leva o país para um outro patamar, né? Hoje vocês disputam prêmios aí com empresas globais no segmento, leva a gente para um... Tem uma certificação que ele foi muito tímido em não comentar,
né, que é uma certificação americana, os principais hospitais do mundo, que é a Magnet, a H-Focus, que é a empresa que eles adquiriram, é uma das únicas, aliás, se não a única brasileira que habilita hospitais no país a participarem dessa certificação. Então, você consegue ler um cenário complexo, difícil, com muitas informações e quebra isso em pequenos dados, e é isso que eu acho que a Trek fez muito bem com a universidade. Eu sempre assistia, mesmo, a gente está sempre monitorando o concorrente no bom sentido, com admiração, porque isso lá fora é um pouco diferente. Eles se respeitam muito, os gigantes estão sempre próximos para discutir os grandes problemas do mundo e juntos, se houver um espaço que eles possam colaborar, eles se juntam e vão colaborar para resolver aquilo em conjunto. No espaço que tem que competir, isso está muito bem combinado e eles vão competir de forma feroz. Mas onde existe um espaço para uma construção de uma aliança estratégica, eu acho que isso a gente ainda tem um caminho, né, para entender. E eu fico feliz quando eu olho que vocês costuram essas pontas de educação, de tecnologia, de gestão, de elevar um nível. E eu não posso deixar de falar também que vocês, né, teve um evento semana passada muito importante no nosso país, né, que é o CX Awards, um prêmio de CX, que foi promovido pela Trek, e a gente teve a honra de estar juntos, foi muito legal estar aqui, para quem quiser olhar, muito bacana, a gente se orgulha muito de participar desse capítulo no país. E foram quantas inscrições, Tomás? Mais de 200 empresas, Mais de 200 empresas querendo receber esse selo de reconhecimento. Então, acho que a Trek vai desde o profissional, né, o individual, que quer uma nova carreira, ou que já está na carreira, mas ele já é tão bem habilitado, ele precisa de alguém que dê um carimbo e diga, olha, eu faço isso muito bem nessa camada da jornada de CX. E eu acho que isso não tem preço, né, para as empresas e para o colaborador que está ali também disputando o mercado e se tornando atrativo para esse mercado. Então, também as marcas estão preocupadas em receber, né, um prêmio de experiência do cliente, de que ela respeita os seus clientes. Tiveram grandes marcas aqui do país, a gente pôde testemunhar. Isso é muito bacana, eu acho que a gente vai para um outro patamar, né? Para a CX, para a experiência do consumidor, enfim. Eu sou apaixonada pelo tema, né? Trazendo um pouco disso desde lá atrás por isso, porque eu nasci dentro de um ambiente de ecossistema. Então, né, o Rancharan fala muito, não são marcas e não são produtos que competem, são os ecossistemas. Então, se você conseguir se unir com boas tecnologias, boas pessoas, você é mais competitivo no mercado. E eu nasci dentro disso, né, há muito tempo atrás, e fui ao longo do tempo trazendo um pedacinho de uma tecnologia normalmente muito potente americana e juntando com tecnologias brasileiras e latino-americanas para chegar no mercado. E o contrário também, acho que o que mais me agrada quando eu olho experiência, né, e eu tive na Amazon e ganhei lá um prêmio, né, de Customer Obsession, falo, puxa, quem que é essa maluca dessa brasileira despontando no meio dessa confusão toda, ecossistema, são muitas peças ali, a gente juntos, porque ninguém faz nada sozinho, né? Fiquei muito feliz de trazer, e acho que vale para um próximo papo também, identificar, a gente tinha ali uma VTEX, que também é muito admirada no nosso mercado, juntando com a tecnologia, na época a Amazon, para traduzir isso em negócio em escala para Brasil e América Latina. E quando eu olho para a Trek, eu gostaria de percorrer o mesmo caminho, né? Que a gente juntasse as nossas tecnologias, endereçasse o mercado brasileiro, que é potente, você falou, a gente está numa etapa ali do meio para trás, tem um grande potencial, mas que juntos a gente traga isso para um case real de potencial de receita para ambas as companhias, e é o que todos querem, e para os nossos clientes, e leve isso para mostrar para o mundo como faz. Tomás consegue explicar, e acho que, né, nossas marcas juntas conseguem levar o nosso capital humano e a experiência do cliente para um outro patamar. Obrigado pelas palavras. Mas eu sou fã, né? Eu fiquei aquele emocionado. papo, mas vem do coração. Isso é a experiência. Ela vai além da tecnologia, ela é uma conexão humana. Se não olhar no teu olho e a gente não sentir que aquilo é real, e a gente quando está na posição de cliente é a mesma coisa. Assim, não me venham com muitas pesquisas e que de fato você não está preocupado com a minha experiência. A gente sabe. Sim. A gente sabe quando, né, uma marca, quando uma Disney nos emociona e a gente quer voltar. E eu ia falar justamente isso, né? Já concluindo um pouco o assunto para a gente ir para as considerações finais,
Aqui na Twilio a gente fala muito de usar os sapatos dos nossos clientes, né? Então, Verdade. quando eu penso como cliente e eu ouço vocês falando de tudo que está por vir, nossa, vai ser maravilhoso quando a gente habitar esse mundo, né? Que realmente vai ser possível. Não é um trabalho a mais interagir com as empresas, do tipo, vou lá eu ter que ligar para resolver ou para marcar um exame. Vai ser muito mais fluido, né, essa relação. Então fica mais fácil. Agora, eu também queria contar uma perspectiva que a gente olha muito para os Estados Unidos e fala, nossa, mas olha o humano brasileiro, né? Brasileiro e latino de maneira geral. Então, assim, a gente tem todas agora as ferramentas, mais o nosso cuidado por pessoas. Não que eu tenha visitado todos os países, mas a gente tem né? O mundo também está muito mais aberto, muito mais acessível para todo mundo. E a gente vai para fora e a gente vê como as pessoas tratam a gente nos restaurantes, nos hotéis, né? Nas companhias aéreas, né? Então, assim, eu acho que dando para o latino, para o brasileiro, a condição de ter ali para o atendente, né? Tem um respaldo, tem uma tecnologia que está ajudando, né? Para a empresa, os dados para tomar esse cuidado do que eu posso melhorar. O cliente sente essa diferença, né? E é isso que vai fazer a gente ficar, porque hoje num mundo onde com um clique eu vou pro próximo, né? Eu quero ficar com aquela empresa que a gente tem essa conexão e querendo ou não é o que vocês estão fazendo, que é maravilhoso, possibilitando que as marcas entreguem isso para todos nós, né? Que são vocês também no final das contas. E não dá para fugir da capacitação, né? A gente tem que buscar essas referências, até para ter capacidade de olhar para o nosso mercado e para as nossas, né, dificuldades e, de fato, você usar essas tendências, absorver esse conhecimento, né? Mais do que a informação, hoje a gente está sendo bombardeado por muita informação, muita opinião, pouco conhecimento. Como é que se aplica aquela informação? Então, eu beberia água em algumas fontes, né? O Tomás fez muito isso, acho que eu também, mas olhando, sempre trazendo para cá, como é que eu aplico essa teoria no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha empresa, né? Nessa dificuldade ou esse desafio de negócio. Tem que traduzir, materializar isso numa aplicação prática. Aí acho que é onde a gente transforma, aí é onde acontecem casos como o do Tomás, que realiza alguma coisa de fato e deixa isso como legado. Então, se deixar como dica nas nossas histórias, capacite-se. Tendo a oportunidade, hoje isso está muito mais fácil, né? Na internet a gente pega muita informação, tem grandes escolas globais que têm, né, cursos bem interessantes, acessíveis, online, não precisa ser tudo presencial hoje em dia. Não deixem de fazer esse comparativo, porque isso tira a gente daquele lugar que a gente fala síndrome, né, do vira-lata. Não é mais assim. Hoje tem um índice global dos executivos brasileiros e latinos, que a gente fala é o índice de brasilidade. A gente está muito bem ranqueado pela nossa capacidade de reagir e resolver um problema dentro de ambientes muito complexos e diversos, né? A gente tem também uma agressividade no nosso mercado que passa por um monte de coisas que em alguns mercados mais estáveis não tem. Então, hoje, nós como profissionais e aí, né, o capital humano brasileiro e o latino estão muito bem cotados no mundo. Então, senta nessa cadeira, lança a mão desse lugar e, de fato, né, realiza grandes feitos aí no nosso mercado. O resultado, né, vamos dizer, a receita de bolo, né, que ela não é simples, não é óbvia, mas a gente tem que aprender sempre com os melhores, né, o que cada melhor faz no seu mercado, pode ser em qualquer mercado, né, enfim, pode ser tecnologia, pode ser serviço, pode ser imóveis, pode ser varejo, por aí vai. Aprender com o que há de melhor no mundo mesmo e trazer para o Brasil ou construir no Brasil, né, de uma maneira também independente e autêntica, né, entendendo sempre que existem uma série de atributos que fazem com que um negócio dê certo. Na verdade, o cliente ele é que manda. Quando você falou de vestir os sapatos, isso é muito bom, né, ou seja, de ter esse aspecto empático, de entender de fato quais são as dores, né, que ele está sentindo ao caminhar ali dentro daquela jornada, dentro do seu negócio. Isso faz com que você consiga cada vez mais reduzir atritos, você consiga entregar experiências, às vezes, até mesmo imperceptíveis, experiências que são tão fluídas que o cliente torna, na verdade, na vida do cliente, torna um hábito de consumo. E, enfim, estar antenado sempre aos competidores, aos players que ancoram transformações do mundo, isso é uma premissa também extremamente relevante. Nós temos aqui um potencial
muito válido, né, sobre o aspecto de simpatia, empatia, como habilidades comportamentais mesmo, né, no nosso dia a dia, de uma maneira muito natural, né? A gente consegue, enfim, ser um povo, né, uma população extremamente calorosa mesmo, né? A gente vê às vezes, né, o brasileiro foi eleito o melhor turista do mundo de todas as nacionalidades. Isso é uma prova de que a gente de fato tem esse aspecto de simpatia e empatia. Mas mesmo assim, muitas vezes, em algum momento, por falta de uma instrução, por falta de um treinamento, de uma capacitação, a gente falha muito, né? Então temos, enfim, experiências que são ruins em virtude de atendimentos ruins, apáticos, né? Ou até mesmo tecnologias que não estão funcionando corretamente, ou então a falta de conhecimento sobre gestão por si só, e isso é o que coloca a gente ainda na metade da maturidade potencial ali. Então falta esse refinamento mesmo nessa forma de pensar, né, a construção de um negócio mesmo dentro, igual eu falei, dos diversos mercados, e aproveitando esse lado bom do brasileiro com todo esse repertório de conhecimento e tecnologia que existe dentro e fora de casa. Aí a gente vai ter a receita de bolo perfeita. Quando a gente vai medir de novo para saber se a gente saiu do 2, 3 e chegou mais para o 4, para o 5, tem uma data? Todo ano a gente Todo ano? executa essa medição com algumas empresas, né? E a gente vê, assim, uma mudança muito ainda residual, né? Existe um grande potencial mesmo, de fato. E a gente demonstra todos os pontos que elas não atendem, que elas poderiam atender, né? Não precisa tirar nota 6, de 0 a 6 pode ser uma nota melhor, mas ainda a gente tem uma grande, enfim, um grande roadmap, né, Sim. para executar, né? Aí, assim, o que a gente está fazendo aqui hoje já é um bom passo, né, para compartilhar isso e estarmos juntos nessa jornada do conhecimento e da capacitação. Muito bem. Então, bora trabalhar para a gente entregar essas experiências maravilhosas mesmo. Vamos Que a à obra. tecnologia está aí, as pessoas estão sendo formadas, né? Então, a gente fica muito feliz de ter vocês dois aqui hoje. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Valeu. Obrigado. E esse foi, então, o nosso episódio sobre Customer Experience, engajamento do cliente, NPS. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por compartilhar aqui e ficar com a gente até agora. E a gente espera vocês no próximo episódio.